Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no primeiro dia, deixa eu ajeitar aqui, no primeiro dia de maratona de lives do mês de março aqui no Monique MM18. Diferente das outras maratonas, esse mês de março teremos somente 5 dias de maratona e não mais 10, tá bom? Então 5 dias aí batendo papo. Vou receber nesses 5 dias 30 autores. Para quem está acompanhando, hoje cedo já recebemos a escritora portuguesa Joana Fresca, foi um bate-papo incrível. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Orlando, Gianicola, e tem uma galera entrando. Bom, lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube do Livro Não Me Livro, Spotify, Anchor, Amazon Music. Então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha para acompanhar não só as entrevistas, mas também todo o conteúdo que é gerado diariamente no canal, tá bom? Muito bem. Hoje teremos live até as 10 horas. Ai, que maravilha, gente! Até as 10 horas, com muitos autores e muitas autoras e sorteios também, tá? Então fiquem por aí, porque vai rolar sorteio ao longo do dia e ao longo da semana, ok? Vamos aí esperar o nosso escritor entrar. A gente vai bater um papo com o Reinaldo Batista sobre o livro dele, Contos do Rei Salomão, o Grande Mestre. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ainda não. Vamos aguardar nosso escritor entrar para a gente poder bater um papo com ele, conversar sobre esse livro incrível que eu tive a oportunidade de ler. Ok? Gianicola, querido, você está me mandando mensagem, eu não vou conseguir te responder agora, só quando a live acabar, tá bom? Eu mando lá para você, mas dá uma olhada aí no histórico da nossa conversa, deve ter provavelmente o dia e o horário. Muito bem. Gianicola, que é um escritor italiano, que escreveu aí um Dark, um livro bem... Vou trazer ele na maratona, vai ser incrível. Doida para conversar com ele. Já estamos aí tendo um misto, né? Autores portugueses, autores italianos. Estou abrindo um projeto aí para autores lá de fora que estejam também no Brasil ou não, mas o objetivo é exatamente esse: trazer autores para que vocês possam conhecer, né? Cadê nosso escritor, gente? Deixa eu mandar mensagem aqui para ele. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ainda não. Vamos ver se ele vai entrar aí. Vamos aguardar um pouquinho. Ele deve estar perdido em algum lugar, porque até agora ele ainda não... Ele visualizou minha mensagem, mas nem respondeu. Não sei se está perdido em algum lugar. Reinaldo, querido, cadê tu?
Vou aguardar só mais um pouquinho. Se ele não entrar, não teremos oportunidade de conversar com ele. Gente, cadê o nosso autor? Será que ele esqueceu da gente? É isso. É sobre isso. Ele entrou aqui. Reinaldo, querido, mandei o convite para você. Olá, tem alguém aí? Ah, agora eu estou vendo. Tudo bem? Ajeitar aqui a câmera um pouco. Tá me vendo e tá me ouvindo? Tô sim, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Muito Monique. bem. Estava perdido por aí, querido? A câmera tava ao contrário aqui. Não tem problema nenhum. Antes da gente começar, quero te agradecer imensamente você participar do projeto desse mês de março. Acho muito importante essa ponte que vocês, autores, né, proporcionam também para os leitores. Então, muitíssimo obrigada, tá? Obrigado. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar falando com você e com os leitores. É tua primeira live? É, assim, Estreando aí o nosso escritor em live literária, gente. Que maravilha. Tá nervoso não, né? não, tranquilo. Vamos contar aí das Muito. perguntas. Não, E o não livro tem na problema. mão. É pra gente conversar. Não é um questionário, é pra gente conversar sobre o teu livro. Não tem Certo. nada melhor do que falar sobre livro. Principalmente quando o assunto é o nosso próprio livro, né? Você mostrou a capa dele aí? Mostra de novo pro pessoal. Gente, olha essa capa, que coisa belíssima. Ficou um trabalho magnífico essa capa. A capa digital é ainda mais luminosa. Ela fica muito bonita no digital, tá vendo? E ele é curtinho, gente. Me diz uma coisa, o Reinaldo. Você é de qual lugar do Brasil? Sou de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Conhece o Rio de Janeiro? Só pela televisão de falar aí. Nunca tive a oportunidade, não. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio. Você pretende vir ou não vai dar? Ó, até agora não está nos planos não, entendeu? Mas daqui para junho a gente ainda vai ver aí. Mas no momento É, não. Porque pode a Bienal vai acontecer ser. muita coisa, né? Daqui para junho. Pois é. A Bienal vai ser em setembro, então se você tiver a oportunidade de vir, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, tá? Beleza. A de São Paulo geralmente é que mês? É antes São ou Paulo o quê? depois? A Bienal de São Paulo é antes ou depois da do Rio? Não, a do Rio é esse ano, a de São Paulo eu acho que é ano que vem. Entendeu? A de São Paulo foi ano passado, se eu não me engano, não sei.
Acho que Esse foi foi ano ano passado. passado. É, aí esse ano é do Rio. Que bom, né? Que eu já estava com saudades. Agora, ô Reinaldo, me fala uma coisa. Eu tô aqui com o teu livro Contos do Rei Salomão, o Grande Mestre. Esse é teu primeiro livro publicado ou você já tem outras obras publicadas? Deixa eu explicar como é que foi a situação. Eu já tinha entrado em contato com a editora Viseu, né? E já tinha escrito um livro, que no caso vai ser lançado agora. É que teve alguns problemas, né? Durante a processo, né, de publicação, de edição, etc, né? Que vai de editora para editora, né? O primeiro livro realmente foi o Visionário, que está em pré-venda agora, vai ser lançado dia 20 de março, né? Agora. Mas já está em pré-venda na Amazon, só o e-book. Então esse na realidade foi o meu primeiro. Mas aí o Conto do Salomão, né? No caso é o segundo, mas foi o primeiro publicado. Eu Você entendi. entendeu a confusão? Ah, quer dizer, o primeiro vai ser lançado agora. E o Entendi, não, segundo isso foi lançado acontece. primeiro. Entendi. Aconteceu porque, né? Questão de editora, né? Processo editorial. Deu uma As complicada. literatura foi. A literatura é uma editora de Portugal, né? Tem a sede lá em Portugal, em Braga. E acabou que o processo editorial dela foi mais rápido. Também eu creio que porque o livro ser menorzinho, né? Tinha só 5.000 palavras, né? É bem curto. Pequeno. Aí o processo foi bem mais rápido. Menos de 2 meses já estava lá na Amazônia, em todo lugar, né? Todos os Ah, então, marketplaces. peraí. Só para a gente entender aqui. O Contos do Rei Salomão foi publicado por uma editora diferente Isso, do isso, isso, Visionário, é isso? isso. Porque quando eu já tinha escrito o Visionário, né? Vai ser lançado agora dia 20 de março. Aí, beleza. Só que eu já tinha entrado em contato com uma outra editora, né? Bem menorzinha. Aí eu tinha feito. O que acontece? O Conto de Salomão, ele é um livrinho que tem 5 contos, né? 5 contos pequenos, 5 historinhas, né? Sobre Salomão. Aí o que acontece? De vez em quando eu vou estar mexendo no nariz, que eu amanheci espirrando, né? Aí tomei um remédiozinho, já tô melhor. Mas já tô ainda com aquela corizazinha, né? Te entendo. Aí deixa eu te falar. Beleza. Eu só tinha feito o primeiro conto, né? Que é o Grande Mestre. Entendeu? O primeiro conto. Aí eu enviei para as da literatura, né? Só esse conto, entendeu? Eu não tinha nem ideia de que o livro ia se tornar uma coletânea de contos, né? Eu mandei só um texto para lá. Aí, beleza, mandei 7 dias e retornaram, né? Falando que tinham gostado da escrita, mas me perguntaram, porque no original que eu mandei, tinha muitas folhas em branco, né? Sim. Aí perguntaram se era o livro, era só aquilo mesmo, né? A escrita ou tinha mais, né? O que também estava pequeno, né? Aí eu falei, não, se vocês acharam pequeno, né, o conteúdo, então você me dá mais um tempinho aí. Primeiro eu perguntei se eles tinham aprovado, né? Não, eles falaram que gostaram, não, toda a equipe aqui gostou. A gente quer saber só se vai ficar só desse tamanho ou se vai ser aumentado. Aí eu falei, então, não, se o problema é o tamanho, então eu vou dar mais alguns dias, entendeu? Para mim elaborar mais histórias e retornar aí para vocês, entendeu? Com uma coisa mais completa. Aí foi o processo, né? Cada dia eu criava uma história, entendeu? E aí criei mais 4 e mandei, né? Aí o livro surgiu. Mas no início, né? Não foi planejado para ser um livro de contos, entendeu? Era só uma historinha. Só essa era a O, primeira. Aí o depois teu é que outro, veio. o teu outro livro que vai ser publicado agora em março, né? O Hum. Visionário, ele fala sobre o quê? Olha, ele também é no estilo de conto, né? É uma história curta. É
é diferente do Conto do Rei Salomão, porque são várias, né? Ele, no caso, é só uma, entendeu? É só um tema, só um personagem, né? Principal, e que vai contar a história dele, né? Uma coisa pequena, um pouco, é só um pouco maior do que o Conto de Salomão, só que contando só uma história. É estilo conto também, uma história curta, bem objetiva, né? Aí fala, deixa eu ver a sinopse dele aqui rapidinho. É tudo Faz curtinho, tempo né, que eu, gente? isso, faz tempo que eu escrevi ele, mas fala sobre um judeu, né? Eles não estão interligados, então, né? O leitor pode ler Não, o não, não, Contos do não. Rei Salomão e depois pode ler o teu outro, que não tem ligação nenhuma, né? Não, não tem, não tem. Já é uma outra Entendi. história, né? Só que também é uma história de um judeu, né? Já que o Salomão era um rei judeu também, né? De Israel. Só que aí, no caso, a história de Salomão remonta, né, a 3.000 anos atrás, né? Ele foi um rei que viveu há 3.000 anos atrás, né? Essa história já é um pouco mais, né? Já remonta ao tempo bíblico da era de Jesus, né? Ele tem. Vou falar um pouquinho o spoiler dele aqui, né? Que ninguém Mas eu sabe gostei que ainda, né? na Ó, o hora da spoiler do introdução, visionário é que ele vai ter um encontro, né, com Jesus, né? Ele é contemporâneo de Jesus. eu gostei que na hora do que eu comecei a ler o teu livro, da introdução, todos a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os pontos, mas, por exemplo, quem não. É óbvio, a gente já ouviu falar, mas nem todo mundo leu a respeito e tal. E o autor traz na introdução exatamente quem foi o Salomão, né? O papel dele. Foi uma parte muito importante no início da minha leitura, porque eu não tinha lido nada sobre Salomão, e aí o autor me inseriu nessa atmosfera. E melhor do que um leitor que não tenha lido sobre aquele determinado tema, é óbvio, você pegar uma introdução onde ele te insere nesse cenário, é muito melhor. E aí ele fala, né, o Salomão, também chamado de pregador, foi o terceiro rei do Reino Unificado de Israel, governando durante cerca de 40 anos. Filho de Davi, seu antecessor, diferentemente de seu pai, Salomão não se tornou um líder guerreiro, pois isso não foi necessário. Mostrou, de acordo com a tradição judaica, ser um grande governante e um juiz justo e imparcial. Soube habilmente desenvolver o comércio, as relações diplomáticas com países vizinhos. Salomão foi o rei bíblico mais famoso por sua sabedoria. O peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666, não é isso? Talentos de ouro, de tributos, além das outras fontes que não eram o próprio povo. Todas as taças que se serviam ao rei Salomão eram de ouro. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Ou seja, a riqueza em ouro do rei Salomão era tamanha que não precisava demonstrá-la em prata. Você sabe que depois que eu li o teu livro, eu fui procurar mais livros sobre Salomão, né? E eu vi que tem uma demanda imensa sobre Salomão, e eu já separei e vou ler. Você conseguiu aí me instigar a conhecer mais sobre esse personagem bíblico, esse homem bíblico que a gente escuta falar. Óbvio, gente, eu não li todos os livros do mundo. Eu escuto falar, mas eu ainda não li sobre Salomão. E o nosso autor conseguiu me inserir nessa atmosfera, que eu já separei pelo menos 3 livros na Amazon sobre Salomão. Que coisa! Agora, ô Reinaldo, me fala uma coisa. Essa sua capa do Contos do Rei Salomão, como é que foi a produção dessa capa? Foi em conjunto com a editora? Foi um projeto seu? Como é que surgiu? Olha só, quando vai fazer a produção da capa, né?
eles pedem mais ou menos uma base, né? Como eles querem que seja a capa, né? A gente dá a ideia para eles, né? Quando foi feita a capa, né? Eu não estava pensando exatamente, né, do jeito que estava, do jeito que foi, né? Na minha mente. Mas eu, tipo assim, eu também, eu respeito muito, né, o trabalho artístico da outra pessoa, né? Que eu sei que é, de qualquer forma, ela é um profissional e é uma artista também, né? Então eu considerei também, né, a forma de pensar dela e da editora, né? Eu falei, não, isso aí também deve ter, né, um padrão da editora. E realmente, né, a editora Asa da Criatura, ela trabalha muito com livro de infantil, né? Azinha, eles têm um selo, né, da Azinha, e é o carro forte dela mesmo, de venda, é o produto infantil, né? Então ficou assim meio infantilizado, né? Eu queria assim uma coisa mais, entendeu? Mais adulta, né? Mas eu também achei bacana, porque o livro em si, olha só a minha mentalidade. Eu pensei assim, o livro Conto do Rei Salomão não é só para adulto, né? Qualquer criança de 8 anos, 10 anos consegue ler, entendeu? Vai conseguir ler porque é tranquilo. Então é para todas as idades. Por isso que eu fiquei de boa. Então, na hora que me mandou, né, o layout dela, eu aprovei na hora. Até porque o que acontece? Eu achei assim um pouco meio infantil, né? Só isso que eu achei estranho. Mas beleza, eu aceitei, né? Eu aceitei. Eu achei legal. Mas as características que eu pedi, tava igual que eu pedi. Por isso que eu aceitei de boa, né? Aí eu pedi os personagens ali na frente, né? E aqui no caso, né? Não ficou exatamente como é a descrição histórica, né? Da Rainha de Sabá. Aqui no caso seria a Rainha de Sabá, né? Mas tudo bem, né? Deixa passar. Mas ficou bem bonita a capa, Não, ficou. com A ideia assim detalhes ficou, né? lindíssimos. Ficou, Sim, com ficou assim. detalhes lindíssimos. Mostra pra gente de novo a tua capa, Olha para o só. pessoal ver. Olha, gente, olha os detalhes, olha, o que ele estava falando do cenário meio infantil e tal, mas eu acho que ficou um trabalho belíssimo. Agora, Ficou, olha eu vou só. ler, Aqui ela botou as colunas, né? Que remete sim, ao templo, né? Isso aí foi um detalhe muito importante, né? Que ela botou. Que eu nem tinha pedido na hora, né? Mas ela botou. Eu achei sensacional, né? Deixa quieto, né? ficou realmente muito bonito. Eu vou ler aqui a sinopse do teu livro e vou pedir para você separar para a gente um trecho para você Hum, ler para a gente daqui a pouco, pode ser? pode sim. Gente, vou ler aqui para vocês a sinopse do livro Contos do Rei Salomão, o Grande Mestre, do autor nacional Reinaldo Batista. O livro fala sobre 5 personagens que foram em busca da sabedoria de Salomão. São 5 histórias que vão mexer com as suas emoções. Ô, Reinaldo, o que te inspirou a escrever um livro contando 5 contos, 5 histórias, trazendo essa dinâmica na tua obra? Então, isso aqui agora é um ponto aí que você fez uma boa pergunta, né? Porque, como eu falei, quando eu enviei o original para a editora, eu não tinha ideia de que seria uma coletânea de contos. Eu mandei só uma história, né? Então, vamos começar pela primeira história que eu mandei, né? O que acontece? O grande mestre, né? Que no caso, deixa eu mostrar aqui, é a primeira história, né? Do livro, foi a que eu mandei para a editora, né? Aí o que acontece? Ela surgiu, primeiramente, né, já pelo final, né? Ela não começou pelo início, né? A história já começou no final. Quer dizer, começou já a ideia. Eu só tinha a ideia, né? Eu tinha a ideia no meu coração de que eu queria escrever algo, né, para passar uma mensagem, né? Eu queria passar uma mensagem, tá entendendo? E qual era a mensagem? A mensagem que eu queria passar era que cada ser humano, entendeu? Porque o que acontece? O ser humano, infelizmente, muitos estão aqui nessa terra, mas estão por estar, né? Querem só curtir a vida, encher a cara, né? Fazer isso
aqui ele não quer saber de nada, né? Muitos, não todos, né? Mas uma grande parte. Então eu queria passar uma ideia, né, de que nós estamos aqui nessa terra com propósito, todos, né? Todos estamos aqui com propósito. Só que muita gente nunca descobre esse propósito, né? E devido a não descobrir esse propósito, o que está fazendo aqui na Terra, acaba se levando a fazer besteira e é o que a gente vê todo dia por aí, né? Tanto, né, desgraça, coisas terríveis aí, é porque a pessoa, né, não descobriu o seu propósito de vida, né? Ela não sabe, de fato, que ela está aqui para cumprir um propósito, né, para a sociedade, para a humanidade, né? Pensa que está aqui só de passagem, né? Foi um acaso da natureza e não é assim, né? Então, essa escrita aí, a ideia surgiu disso, né? Aí primeiro veio a ideia, né? Aí primeiro já tinha o final, né, da história. Já tinha o final da história. Agora faltava o quê? Os personagens, né? Aí o que aconteceu? Os personagens foram vindo, né? Mas primeiro surgiu a ideia. Aí veio o personagem, né? Aí depois veio Salomão, entendeu? E assim foi surgindo um por um. Você sabe, você tocou num ponto bom aí, né? Que, Monique, o meu objetivo era passar uma mensagem de que todos nós temos um propósito. Você sabe por que que muita gente desconhece o seu propósito? Porque muita gente não se conhece. Quando a gente para perguntar a uma pessoa quem ela não sabe dizer quem ela é. Se você não sabe dizer quem você é, você não sabe o que você está fazendo. Eu costumo dizer, né, para os meus autores, principalmente para os meus autores que me falam, Monique, estou bloqueado, quero escrever e não sei. Eu falo assim, primeira coisa, o que está dentro de você que está te impossibilitando de escrever? Você conhece, você se conhece a ponto de entender o que está te bloqueando? Porque uma coisa leva a outra. Se você está escrevendo um livro, você tem um propósito. Se você está trabalhando com divulgação de autores, você tem outro propósito. Se você está mexendo com sei lá o quê, as pessoas não sabem e não conhecem os seus objetivos, os seus propósitos, principalmente de vida, que elas não se conhecem. E aí, a gente precisa de obras de escritores que conseguem, através da literatura, mexer com a gente como o seu livro mexeu comigo. Né? Trazendo tantas mensagens boas, contos que nos fazem refletir. Quem não leu, gente, o livro do nosso autor... Quantas páginas tem teu livro físico, Reinaldo? O físico tem 48, né, no total. Um pouquinho maior. O digital tem 33, porque muda a diagramação, né? E o digital é só, como é que você pode dizer, só o básico, né? Só tá ali o básicozão. Aí no físico tem outras coisas, né? Tem ilustração, né? Aí fica um pouco maior. Fica maior, é verdade. Diagramação também, um pouco maior. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Então, né? Tem gente que não gosta de falar, né? Porque eu vejo pessoas dizendo que demora 2 anos, 4 anos para escrever. O meu foi 7 dias, né? 7 dias. Já estava feito. 7 dias de escrever. Mas é aquela história, né? Eu estava muito focado, entendeu? Mesmo no trabalho, às vezes eu ia dormir 3 horas da manhã, entendeu? Focado, e tinha que acordar às 6 horas para ir para o serviço, né? Mas focado durante o serviço, pensando, né, na história, pensando nisso, naquilo. Que maravilha! É tipo assim, ó, as pessoas dizem, foi 7 dias, mas 7 dias que valeu aí por 7 meses, por causa da intensidade, né? Porque o trabalho mental de organizar as ideias, né? Não pense que, foi 7 dias, isso foi rápido, não, mas 7 dias, mas que o desgaste mental foi de 7 meses. Exatamente. Não contem, gente, a qualidade de um livro pela quantidade de dias escritos, não. É exatamente isso que ele falou. Livro a gente pode escrever em um dia.
e usar tanta energia para escrever ele que quando a gente termina, a gente está desgastado. Entendeu? Agora, você falou que você... Ah, Monique, nem lembro quando já tem um tempo. Você escreveu esses livros recentemente? Como é que foi esse processo de escrita? O espaçamento de um livro para o outro? Você escreveu ano passado? Como é que foi essa dinâmica? Pois é, até, por exemplo, até um tempo atrás, né, eu nunca tinha me imaginado ser um escritor, né? Eu sempre via, né? Por exemplo, esses livros clássicos aí, entendeu? Eu não sou de estar lendo muito livro, né? Acho que os maiores livros que eu já li realmente foi a Bíblia, né? Ultimamente é que eu tenho lido um pouco mais, né? Claro que a gente não vai ler todo tipo de livro, né? A gente é levado sempre, né, a um estilo, né, de escrita, né? Às vezes a pessoa gosta mais de romance, né? Outras pessoas gostam mais de conto, outras de literatura evangélica, né? Católica, etc, né? Então, esses últimos dias, né, eu comecei a ser levado a ler um pouco mais, né, nessas escritas aí, né, da antiguidade, né, do passado, que tem me posicionado, me dado uma inspiração, né, na escrita. Então, foi isso aí. Então, como eu te falei, eu me achava, né, que eu ia escrever Iria um livro, publicar um né? livro. Não estava na minha mente, nos meus planos. Mas aí surgiu, Surpresas da né? vida. Surgiu, né? E eu vi que eu tinha essa facilidade até, né, de escrever. Claro que às vezes a gente faz alguns erros, né, ortográficos, né? Porque a gente não como é que se diz? Não. Universitário de letras, né? Não tem um curso de letras, a gente não sabe tudo o português, né? Até que em letras é difícil. Quer dizer, mas é aquela história, né? O importante, né, da escrita é a pessoa ser uma boa contadora de história, né? Isso. Isso É isso que aí, né? diferencia. Porque o Exatamente. importante é ser um bom contador de história, né? Não importa se você... Exatamente. Agora, o Reinaldo, me fala uma coisa. Qual é a maior dificuldade que você vê como escritor? Tanto para escrever quanto para publicar, dentro do mercado editorial, qual é a maior dificuldade que você vê para escritores, como escritor, né? É aquela história agora, eu vou bater um ponto. Uns 2, 3 dias atrás, eu estava analisando, né, o mercado editorial, né, do Brasil, né? Até porque não dá para a gente analisar o exterior, né? A gente vive aqui no Brasil e eu estava notando o que acontece. As editoras maiores, né, eles não abrem espaço para escritor que está começando. Essa que é a realidade, né? Se você não tiver um amigo, jornalista, né, o editor, você nunca que vai ter as portas abertas para uma grande editora, né? Essa é a realidade, né? Então, eu acho que o processo de escrever um livro no Brasil não é barato, né? Infelizmente não é barato. Então, o que está aberto para a gente é as editoras, né, que cobram, né, para fazer o processo editorial, entendeu? E as independentes, né? Porque as tradicionais está fechado. E o que acontece? Está fechado por quê? Porque muitas das vezes eles entram por amizade, né? É um jornalista, né? Eu estava vendo, tudo bem, eu não quero aqui criticar. Eu acho que cada pessoa consome o que quer, né? É verdade? Cada um tem um gosto, mas eu fico vendo ali, né, que muitas pessoas que têm talento, né, perdem oportunidade por causa de um jornalista que vai lá escrever um livro, tipo uma reportagem, né? Ali não é uma criação de história, né? Não é um processo... Claro que ele tem um valor dele, né? Não quero que você me entenda mal. Eu estou menosprezando ele.
né? Sim. Mas você vai ver o livro que ele fez lá, é um jornalismo, né? É só um jornalismo. Não tem a questão ali artística, de criação de história, né? Mas, Isso. como eu falei, né? Cada pessoa tem um gosto, né? Se tem mercado para ele, não pode se fazer o quê, né? Eu As só acho editoras. ruim que acaba tirando oportunidade, espaço, né? De pessoas talentosas, né? Mas que não têm oportunidade nenhuma de entrar. Vai ter uma oportunidade mais tarde, depois que, né? Acabar sendo É, reconhecido, mas para as iniciar, editoras, não tem. né, tradicionais, elas gostam muito de investir em quem realmente tem talento, tem visão e tem mercado, tá? E muitos livros lá de fora. Você vê que muitas editoras aqui no Brasil publicam livros que vêm lá de fora, não dando exatamente o espaço que um autor nacional necessita. E aí, também não menosprezando nenhuma editora, porque nós temos editoras sensacionais. E aí, o que nos resta o que nos resta não, porque não é resto, né? Isso as pessoas agregam, as editoras agregam o trabalho dos escritores, dos divulgadores, enfim, de tudo. Mas a gente acaba recorrendo a editoras que estão abrindo cada vez mais o mercado. A prova disso é a própria Bienal. A revolução de editoras que estão publicando escritores nacionais ou escritores independentes que virá. Então, assim, está sendo um burburinho. E as tradicionais, daqui a pouco, vão ter que se adequar, porque vai ficar sem mercado, vai ficar sem investimento. Por mais que traga best-seller lá de fora, cara, eu tô lendo isso aqui, ó. O Príncipe Harry, mas é com efeito. A quantidade de erro que eu peguei nesse livro não tá no gibi. Porque deve ter sido feito às pressas, porque pegou os direitos de publicação aqui no Brasil, fizeram um trabalho. A narrativa está ótima, mas você vê frases riscadas durante a narrativa, de na hora do processo editorial, que passou despercebido. A gente está falando de uma editora tradicional, entendeu? Então, assim, muita coisa tá mudando no mercado, que outras editoras estão engolindo essas editoras, as tradicionais, e muitos autores estão surgindo graças a editoras que estão possibilitando. Desculpa, gente. Eu sou igual o nosso autor. Eu tenho sinusite, eu espirro direto. Então, assim, é um investimento, invista no seu livro. O seu livro é o seu sonho. Agora, não entregue na mão de qualquer pessoa. Não entregue na mão de qualquer editora, porque vai se decepcionar, tá? Agora, Reinaldo, me fala uma coisa. Você, como escritor publicado, 2 livros aí... Tá vindo qual mais um conselho... agora. Você já está produzindo Já livro está em novo? produção, isso, produção, e no formato também de contos, né? Que é a minha especialidade. E vai sair quando? Ou não tem previsão? Eu creio que vai sair começo de junho já. Começo de junho. Gente, mas é março, junho, uma publicação atrás da outra. Que coisa maravilhosa. Mas agora eu tô dando um tempo, né? Porque é tipo assim, eu fiz essas 3 escritas, né? Mas é tipo assim, como eu estava muito iniciando, né? Eu não sabia também que depois que o livro é publicado, o trabalho é maior ainda na divulgação, né? É mais difícil divulgar do que escrever. Então agora eu tô dando um tempo, né? Mental, entendeu? Porque agora eu preciso divulgar eles, né? Já foram escritos, agora preciso divulgar. Então o próximo é só daqui 1, 2 anos agora.
Exatamente, o escritor acha que é só escrever livro, tem que escrever, tem que divulgar, daqui a pouco tem que fazer edição nova e tem que prestar atenção. Meu filho, divulgar livro não é, publicar livro não é só escrever não, tá, gente? Você, como escritor publicado, qual é o conselho que você dá para novos autores? É tipo assim, muito escritor, né, iniciante, muitas das vezes escreve um livro, né, porque é o sonho da vida dele, né? Já leu vários livros, entendeu? Aí tem esse sonho de escrever, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? A pessoa pegar um livro e ficar entre uns best-sellers, né? Talvez ela escreva e nunca, né, vai ter um seu livro entre os best-sellers, mas realizou o sonho dela, né? De qualquer forma, realizou o sonho dela. Eu acho que a pessoa tem que saber só isso, né? Que um livro não é só escrever e botar no mercado, né? Isso é só o início de uma caminhada, né? De uma jornada. Porque o trabalho maior é na divulgação do livro, né? Então, acho que quem está começando agora tem que ter essa consciência, né? Que vai colocar no mercado, mas o trabalho maior é a divulgação. É verdade. Agora, você pode ler um pouquinho do seu livro pra gente? Isso, eu vou ler aqui só o início aqui do primeiro conto, né? O Grande Mestre. Diz assim, ó. Cada um de nós, né, é o arquiteto da sua própria história, podendo assim modelar a sua substância material. Então, cada ser humano precisa cumprir seu papel na história da humanidade. Assim, ele precisa escutar a voz que vem do seu interior. O homem, como criatura pensante que é, sempre buscou o conhecimento. E nessa sua procura, alguns encontraram nas estrelas e nos astros sua verdade. Outros homens encontraram na filosofia e outros tantos nas religiões. O que é bem verdade é que o homem tem essa necessidade, né, dentro do seu ser mais íntimo, de encontrar o seu propósito de vida. E o homem só se tornará um ser realizado na sua existência terrena quando ele descobrir o seu real propósito de vida. Né? É isso que é sobre... Essa que é a temática, né? O tema principal do livro. É a pessoa se descobrir, né? E é isso que quando eu fiz essa escrita, né? Meu objetivo era só esse, né? De passar uma mensagem, né? Que todas as pessoas que lerem esses contos aqui, né? Eles tenham alguma coisa para agregar, né? Na sua vida, né? Porque esse livro aqui é um livro de reflexão, né? É para a pessoa ler, não só uma vez, entendeu? É a pessoa ler, reler. Por isso que é bom ter o livro físico, né? Porque Sim. só o digital a pessoa lê uma vez, né? Porque, ó, é tipo assim, o digital é muito bom, entendeu? Mas é bom para aquele livro que é um livro de ficção, né? Que não agrega muito, não vai agregar muito para a sua vida, né, pessoal, diária. É só uma ficção, uma história, um entretenimento, não. Isso aqui não, é um livro de reflexão, né? É para a pessoa ler uma vez, aí ler de novo, né? Até porque, como eu falei, são histórias, mas nessas histórias, elas são inseridas texto de Salomão, né? Da sabedoria de Salomão. E muita gente não sabe, porque muita gente fala de Platão, fala de Sócrates, né? Fala de Tote no Egito, né? De Hermes Trismegisto, né? Mas não fala de Salomão. Sendo que Salomão foi, antes deles todos, o primeiro foi Salomão. E eu até creio que tanto Platão quanto Sócrates, né? Sócrates veio primeiro, né? Eles foram muito influenciado pela sabedoria de Salomão, porque tudo que eles falaram depois, Salomão já tinha falado. Essa é a realidade. Já tinha falado. É só você, né, ver o texto de Salomão,
tudo que Platão, Sócrates falou, Hermes Trismegisto, Salomão já tinha falado há muito mais tempo atrás, né? Essa dinâmica da humana, né, é muito complexa. Eu tenho uma amiga que ela é da filosofia e ela é uma apaixonada por Platão. Seria uma boa conversa essa entre eu, ela e você, da gente ouvir sobre essas partes separadamente. Agora, ô Reinaldo, quem quiser comprar o teu livro, ler, aonde que está a venda, como que consegue? Pois é, o livro físico, né, está à venda no site da Magalu, né, Magalu, Ponto Frio, Extra, praticamente as maiores, né? Maiores marketplaces do Brasil, Submarino, Loja Americana, né, na Amazon, né, que mais? Ponto Está no Frio, Kindle Ilimitado, está no Kindle, Asis, né? Quer dizer, isso é uma grande vantagem, né? Para sim, quem tem assinatura, já pode ler, né? Porque geralmente, né, a maioria dos livros, eles estão no Kindle, mas não é não disponível no gratuitamente, Ilimitado. né? Sim, isso já adianta bastante. Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar o seu trabalho? Meu Instagram, eu não costumo postar nada pessoal, né? Só divulgação do livro mesmo, né? Até porque eu não gosto de estar expondo muito, né, a parte pessoal, né? Só o trabalho mesmo, né? Autor Reinaldo Filho, é só isso. Autor Reinaldo Filho, underline. Eu vou marcar ele na live, tá, gente? Então, quando a live acabar, eu vou botar o arroba dele Aí, lá. Vocês já correm, fala. viu, Mônica? Outra coisa, muita gente, né, faz ligação do livro, né, como se o livro fosse uma coisa religiosa, né? Ah, esse livro é religioso, né? Salomão, né? Salomão é da Bíblia, né? Esse espanta, né? Mas não tem nada a ver de religião aqui, né? Você que já leu, né? Você sabe disso. É um Nada a ver ponto com religião. interessante É esse. somente sabedoria, né? Já que Sim. Salomão herdou de Deus, né, a sabedoria. E foi o rei mais sábio e rico, né, e próspero de toda a história da humanidade. Então é sobre Um ponto muito sabedoria, a interessante. temática do livro. Não tem nada a ver com religião, né? É sabedoria. Muito bem. Gente, lembrando que essa live pode ser assistida no Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, do livro Não Me Livro. Então já corre lá e já se inscreve. Quando a live acabar, eu vou marcar o autor para que vocês possam segui-lo, conhecer melhor, enfim, trocar uma ideia sobre o livro. Vem lançamento em março, vem lançamento em junho. E o autor está cheio de projetos esse ano. Então já corre lá e já segue ele no Instagram. Reinaldo, querido, quero te dizer que foi um prazer ter você no meu projeto, a oportunidade de ler o seu livro, divulgá-lo, bater esse papo com você delicioso. Não pare de mostrar para gente, né, que gosta de ler seus contos. Você tem muito a dizer e isso é o mais importante. Continue com as suas mensagens. Publique, escreva, aguarde um pouquinho ou não, mas escreva. Não deixe de colocar para fora tudo isso que você colocou em O Contos do Rei Salomão. Foi sensacional. Muitíssimo obrigada, tá, querido? Obrigado você, né, por essa oportunidade de estar dando a oportunidade de estar divulgando, né? Não só a mim, mas como todos os autores independentes, né, e iniciantes, porque como eu falei, né, embora não tenha sido o primeiro livro escrito, né, a gente já tinha escrito o Visionário, que vai ser lançado agora, né? Foi um erro, né? Um erro, mas que deu certo, né? Deu certo. Porque um vai divulgar o outro, né? Um vai acabar divulgando. Então, como já diz o ditado popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas, Pulinho né? stop. Se era para sair, se era para sair primeiro o conto de Salomão, então vai dar certo, né?
Então, obrigado a você, obrigado a todos que estão na live agora e mais tarde vão assistir, né? Vai ficar gravado, né? A live? Não Vai, sei se vai ficar vai gravado. sim. Aí vão ter a oportunidade de assistir novamente. E como eu falei, com Salomão foi uma mensagem, né? A ideia central do livro é passar uma mensagem que a pessoa, ao ler, né? E que o grande, né, protagonista, no caso, Salomão, né? Estudar um pouco mais sobre ele e ele escreveu o livro de Eclesiastes, né, e Provérbios, que são livros da sabedoria dele, né, e foi inspirado, né, nesses dois livros. Então, que a pessoa compre, leia, né, e depois dê lá sua avaliação no Scoob, na Amazon, que isso aí deixa o autor muito feliz. Né. Muito obrigado a Ajuda todos. bastante. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que tem live hoje até 10 horas e a maratona vai até o dia 11, sábado, tá? Muitos sorteios, muito bate-papo e muita gente talentosa. Reinaldo, querido, um beijo, obrigada.